Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, sobretudo, e estejam motivados para essa aula. Então, eu peço que você se empenhe, se dedique nos estudos, sobretudo nessa aula, assista a videoaula até o final e, como vocês sabem, né, sempre é uma alegria, um prazer, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento na nossa aula. Então, disposição, coragem, vigor e entusiasmo. Eu sou o professor Denilson e quero realmente fazer dessa aula um aprendizado, tá bom? Um aprendizado para vocês. Depois de uma semana é sempre bom nós estarmos de volta com os nossos conteúdos, tá? E como sempre digo para vocês e peço novamente, coragem, entusiasmo, confie no seu potencial, confie em você mesmo, pois você é uma pessoa capaz. Também confie na graça, na presença de Deus na sua vida, né? Deus é a nossa força maior, Ele nos direciona, Ele nos dá força, nos dá coragem, nos protege. Portanto, tenha fé, tenha esperança em Deus e acredite que Ele é uma presença constante na sua vida. Então, sinta a presença de Deus na sua vida, nas suas atividades, nos seus trabalhos, porque Deus, se você acreditar, se você confiar, Ele de fato vai fazer a diferença na sua vida. Então, coragem, entusiasmo, assista a aula até o final. E peço a você, meu caro aluno, minha cara aluna, você que ainda não veio para a aula presencial, eu faço o convite de uma forma muito pessoal. Então, se você estar bem, sua família estar bem, está tudo em paz com vocês em relação à saúde, então você está sendo convidado a vir para a aula presencial. Estamos abertos, disponíveis para lhe acolher e acolher de uma forma muito carinhosa. Você está fazendo falta aqui na escola, certo, alunos? Então, empenho, dedicação, força. A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, mas entenda que você é capaz de superar todas as dificuldades, tá? Porque você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa capaz e você tem Deus, tem Jesus Cristo na sua vida. Então você tem tudo para superar as dificuldades, os problemas e focar nos estudos, focar nas atividades, focar nas tarefas. E dessa forma, tenho certeza que você vai ter muito sucesso, certo? Então, como eu sempre digo, né, conta com o professor aqui, eu conto com você, com o seu empenho, e dessa forma nós vamos crescer juntos, certo? E no final, a alegria vai ser para todos, o resultado vai ser muito positivo. Então, agora acompanhe essa aula e, como eu sempre digo, né, depois você pode interagir com o professor, certo, alunos? Então, vamos à nossa aula de hoje. Assunto: fenomenologia. Então, alunos, acompanhe esse conteúdo, tá? Depois de uma semana, né, a gente volta a, a nossa aula filosófica, a nossa aula de filosofia. Você sabe que antes de nós iniciarmos o estudo do assunto da aula de hoje, né, a gente vai rever um pouco as ideias, o assunto da aula anterior, tá? Psicanálise, né? Então, um assunto muito bom, muito gostoso de compreender. Vamos aí passear um pouco pela área da psicologia, da psicanálise, né? Tendo como referência a filosofia, tá? Como vocês sabem, a filosofia ela abrange todo conhecimento humano, ela está presente em todo conhecimento humano. Então, vamos ver aí a questão filosófica na perspectiva da psicanálise, um pouco também da psicologia, tá, alunos? Vamos aí rever algumas ideias importantes. Como já foi visto, um dos principais problemas
abordada pela filosofia contemporânea é a crise na concepção moderna de razão. Essa crise teve início no século XIX e foi reforçada no século XX, com base na descoberta da psicanálise. Então, tá aí um pouco do contexto histórico, né? Um pouco da motivação histórica. Certo, alunos? E nesse momento, entenda a psicanálise assim, tá? Corrente de pensamento ligada à filosofia e à psicologia. E você já sabe, como na filosofia a gente está sempre estudando linhas de pensamento, correntes de pensamento, tudo é a mesma coisa. Tem umas ideias, uma ideia central, onde alguns filósofos defendem aquela postura, aquela forma de pensamento. E aí a gente vai estamos estudando, né, corrente de pensamento, psicanálise, e depois a fenomenologia. Tá, alunos? Vamos lá. Ela foi inaugurada por o tcheco Sigmund Freud e conquistou inúmeros seguidores, entre os quais se destacam o suíço Carl Jung e o francês Jacques Lacan. Tá, pessoal? São os teóricos aí dessa linha de pensamento, dessa corrente de pensamento. Freud era médico e se dedicava ao tratamento de doenças mentais. Logo, suas pesquisas sobre a consciência tinham como objetivo descobrir as causas e, por consequência, a cura dos sintomas de perturbação psíquica manifestados por seus pacientes. Então tá aí, pessoal, um bom conteúdo para você destacar aí no seu livro, tá bom? Em que fala um pouco de Freud, né, que era médico, e o seu objetivo em relação às suas pesquisas, em relação aos seus estudos, ok, alunos? Então, atenção para esse detalhe. Nessa busca, ele identificou 3 elementos formadores do psiquismo humano, tá? O id, ou inconsciente, o ego e o superego. Observe a forma de atuação desses elementos na ilustração a seguir. Então tá aí. O id, como ele falou, consiste no inconsciente, né? Eu quero isso, né? É um impulso, aquela vontade de imediato, tá? Sem pensar, sem raciocinar, é o inconsciente agindo. Mas depois tem o que? O ego. Acho melhor ter cautela e me conter. Então veja aí que já começa um processo de reflexão, de análise. Aí tem um superego. Isso não está certo. Então você tem toma uma decisão, tá? Então toma uma decisão levando em consideração a ética, a moral, os valores, tudo mais. Então isso de fato faz parte do ser humano, né? O ser humano ele é tanto o id, o inconsciente, o emocional, o desejo, mas também ele é o racional. Ele é capaz de refletir, de ponderar, de ter cautela e, portanto, depois tudo isso ele é capaz de emitir um juízo de valor, levando em consideração a moral, a ética, as regras estabelecidas. Muito bom, né? Muito bom essa, esse, essa reflexão que o Freud está nos trazendo, tá, alunos? Então, você veja que esse estudo, essas ideias se aplicam muito bem à nossa vida. De acordo com o pensamento de Freud, a consciência humana correspondia apenas ao ego, permanecendo ocultos a ela os desejos inconscientes do id e também as proibições morais do superego. Logo, considerando esses 3 elementos formadores do psiquismo, ele concluiu que o ser humano era composto de uma racionalidade entrelaçada a um universo de desejos e pulsões. Então, aquilo que a gente reflete, né? Já sabe, o ser humano ele é desejo, ele é emoção, pulsões, mas também ele é racional, ele é capaz de refletir, de analisar. Estas nem sempre eram aceitas pelas normas morais e sociais da civilização. Então, o ser humano, de acordo com a moral rígida estabelecida, sempre foi convidado a
frear seus impulsos, de canalizar de uma forma errada, né? De uma forma errada, trazendo aí prejuízos que a gente vai verificar. A psicanálise freudiana previa que o psicanalista ou analista, né, buscasse a fonte dos sintomas perturbadores por seus pacientes. Então, primeiro vamos ver o que tá causando tudo isso, né? Fazer uma análise, um estudo, uma pesquisa e tudo mais. Os quais seriam causados pela repreensão de certos desejos, não? Então, o ser humano não sabia muito como trabalhar as pulsões, os desejos e tudo mais, então acabava reprimindo de forma errada. Com base nessa busca, o analista poderia ajudar os pacientes a sublimar seus desejos conflitantes, ou seja, direcioná-los para objetos não consideráveis ou simplesmente enfraquecê-los ao torná-los conscientes. Então, Freud, de fato, o analista, né, ele tem a capacidade de direcionar, de ajudar o paciente a lidar de forma consciente com todos esses desejos, tudo que está lhe perturbando. Essas novas reflexões proporcionadas pela psicanálise tiveram grande impacto na psicologia, além de contribuir para uma grande transformação na maneira filosófica de se compreender a racionalidade e a liberdade humana. Então tá aí uma ênfase muito grande à psicologia, ao psicólogo que realmente tem essa capacidade de forma consciente, de forma racional, de forma reflexiva, científica, né, com base na ciência, ele tem essa capacidade realmente de ajudar o paciente a lidar melhor com as suas perturbações mentais, vamos pensar dessa forma. Ok, alunos? Nesse contexto, algumas descobertas freudianas foram tão avassaladoras quanto a ideologia pelo marxismo, a qual havia revelado a determinação de forças sociais ocultas sobre as ações e os pensamentos dos indivíduos. Entre essas descobertas destacam-se a existência de uma porção irracional do psiquismo humano e sua força sobre a razão ou consciência. A impossibilidade para o próprio indivíduo de se conhecer a totalidade de seus conteúdos inconscientes. Então, infelizmente, o ser humano é um mistério, né? Que às vezes é difícil de compreender, é impossível, tá? Então, são esses elementos que Freud está destacando. A tensão constante entre os desejos individuais e as normas da civilização, como a gente bem sabe, né? Às vezes os nossos desejos, às vezes estão sempre em conflito com a moral, com a ética estabelecida. Segundo Freud, a história da civilização era marcada pelo embate entre as pulsões de vida, designadas como Eros, e as pulsões de morte. Essa luta interna seria a causa da angústia. Então, tá aí por que o ser humano vive sempre em conflito, né? Essa luta interna seria a causa de angústia e mal-estar para o indivíduo, uma vez que a vida em sociedade exigia a repreensão constante e eficaz de alguns impulsos naturais. Então, realmente, a sociedade moralista, ela repreende alguns impulsos, né? Em vez de propor um trabalho, né, para as pessoas que não sabem lidar muito bem com essas questões emocionais, tá? Mas hoje você sabe que tem especialista para isso e que pode ajudar muito, muito mesmo as pessoas a, a lidar com algumas perturbações mentais. Muito boa, né, alunos? Então, espero ter ajudado mais agora você a compreender esse conteúdo, psicanálise. E agora nós vamos para o assunto fenomenologia, tá, alunos? Como já foi mencionado, as ciências humanas tiveram um grande desenvolvimento entre os séculos 19 e 20, período em que ocorreram tentativas como positivismo de estender
a elas os métodos das ciências exatas naturais. Então, como você bem sabe, né, nós já estudamos o positivismo, né? Positivismo considera a ciência, sobretudo a ciência exata, a ciência como um todo, como superior às outras formas de conhecimento. Nesse contexto, a psicologia passou a estudar a consciência, tratando-a como um conjunto de fatos que poderiam ser observados, testados e até mesmo corrigidos. Então, alunos, se você está com seu material, grife isso aí, tá bom? Por exemplo, sensações, percepções, lembranças e pensamentos. Porém, no início do século XX, o filósofo Edmund Husserl questionou essa visão e retomou aspectos da crítica da razão, compreendida por Kant no século XVIII, da qual havia estudado a compreensão da realidade como um fenômeno. Tá? Se viu realmente como Kant compreende a realidade como um fenômeno de acordo com estruturas cognitivas universais. Husserl interpretou essa crítica e acrescentou-lhe novos elementos, dando início à fenomenologia. Tá, alunos? Alunos, só para você compreender um pouco, retomando, né, lembrando vocês como Kant compreende a questão também do conhecimento, certo? Você sabe que Kant, para ele, existe duas formas de fenômenos, tá? Para obter o conhecimento. O primeiro fenômeno é o fenômeno do noumeno, ele vai falar de noumeno, que é um conhecimento impossível de conhecer na sua totalidade, tá? Então, que ele dá exemplo de Deus. A gente não pode conhecer Deus na sua totalidade, levando em consideração a ciência humana, a razão e tudo mais. Mas tem um outro fenômeno, que ele vai falar de fato de fenômeno, que a gente pode conhecer através da capacidade que o ser humano tem. Esse sim a gente pode conhecer, tá? Por isso que diz, havia resultado na compreensão da realidade como fenômeno. A realidade nos é apresentada como fenômeno das coisas que existem e que estão aí para ser estudada, compreendida, levando em consideração a nossa capacidade humana de conhecer, certo? Vamos lá, continuar. Buscando compreender como a consciência conhece o mundo, Russell propôs um procedimento intelectual, grifei, tá, gente? Intelectual denominado epoqué, fenomenológica, também conhecido como redução fenomenológica, entendendo a realidade como conjunto de fenômenos, grifei, entendendo a realidade como conjunto de fenômenos, ou seja, fatos determinados pela consciência, Sendo assim, o mesmo objeto seria conhecido de diversas formas por diferentes indivíduos em distintos momentos de acordo com as emoções. Então veja aí, Edmundo Husserl destacando a questão das emoções, desejos, os interesses e os atos de consciência envolvidos, percepção, imaginação, memória. Então, o conhecimento relacionado ao objeto, ele pode ser estudado de diferentes formas, né? Levando em consideração a percepção, a imaginação e a memória. Portanto, cada percepção ou sensação deveria ser entendida como um fenômeno singular, perfeito, tá, gente? Um fenômeno singular, tão válido quanto outros, visto que os objetos se modificariam quando tomados em circunstâncias distintas, sob diferentes atos mentais, tá? Então, é um exemplo que a gente costuma dar em relação à ciência, né? No século XVIII, século XIX, século XVI, vamos até para a Idade Média. O ser humano ele entendia o fenômeno da ciência de uma forma, de uma percepção, tá? Com determinadas estruturas, tá? Mas, como você sabe, as coisas evoluem. Hoje o ser humano ele compreende e entende a ciência de forma diferente.
tá? Forma diferente, com estruturas mentais diferentes, com percepções diferentes e tudo mais, tá? É nesse sentido. Modificariam tomando em circunstâncias distintas sob diferentes atos mentais. Um cubo, por exemplo, teria formas diferentes de uma consciência quando ela o percebesse como um objeto exterior, quando o imaginasse ou quando pensasse em sua definição geométrica. Uma praia também se modificaria se fosse observado ou lembrada com alegria, tristeza ou outra emoção, né? Então tá aí, ó. Um objeto ele sendo compreendido de forma diferente. Acho que o exemplo mais fácil de nós compreendermos em relação à praia, né? Se você teve já foi a uma praia, teve boas experiências, então toda vez que você lembrar da praia, você vai sentir uma alegria, uma coisa boa. Porém, se você teve experiências ruins, quando você lembrar de praia, você vai ter uma emoção ou vai ser envolvido por uma tristeza. Então, é dessa forma que Russell está nos falando. Por isso, os fenomenólogos consideraram os diversos atos da consciência com o objeto de decifrar. Grife aí, tá, pessoal? Consideraram os atos da consciência com o objeto de decifrar as relações entre ela e o objeto conhecido, uma vez que, de certo modo, ambos se misturam no ato da percepção. Além disso, apontaram uma ligação importante entre os comportamentos e as percepções humanas, constatando que os objetos percebidos alteram a relação de alguém com o mundo e que essa relação, por sua vez, modifica os objetos percebidos. Alunos, só para lembrar, para fazer você entender essa questão de uma forma muito simples, né? Lembra do Heráclito, que ele diz que tudo está em constante transformação? Então é isso. Então a forma de a gente perceber, entender as coisas, as ciências, o fenômeno, né? Que é o assunto em questão aqui, ele está em constante transformação. Hoje o ser humano compreende um fenômeno, a ciência, um fato de uma forma, tá? Daqui a um tempo vai compreender de forma diferente. Então, tudo está em evolução, em transformação. Legal, né? Muito boa essa reflexão. Espero ter, de fato, contribuído para a compreensão e entendimento dessa temática. Certo, alunos? Fico por aqui. Atividade de casa, façam aí as atividades da página 19 e 20 e em seguida as atividades em PDF que irei enviar para vocês. Ok, alunos? Um abraço, professor Denilson. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser.